Pra gente? Ah, não, então... vai, mas ele fica esperando sem a gente. Ele já está esperando o Berton. Mas ele vai ficar horas, esperando, né? depois tem jantar do domingo. Tem o Berton. O Berton tá aqui e aí a gente vai falar da goleada do Grêmio em cima do Coritiba, lá na Arena do Grêmio, um jogo que começou também às 4 horas da tarde. Berton, muito bem-vindo ao Sport Center e mais uma vez, além da vice-liderança do Campeonato Brasileiro, o assunto Luizito Soares e aposentadoria esteve presente na entrevista coletiva do Renato, né? Bem-vindo, nos conta as informações. É isso mesmo, Marcela. Bom, você falou tudo, né? O Soares mais uma vez foi assunto. Aliás, ele sempre é assunto, né? Pelo que ele faz, principalmente também dentro de campo. Hoje, mais uma vez, ele deu assistência, a nona dele com a camisa do Grêmio. Fez mais um gol, né? Contribuiu nessa vitória por 5-1, colocou o Grêmio na vice-liderança do campeonato. E depois até a gente vai rodar a sonora, a entrevista do Renato, pelo menos essa resposta do Renato na íntegra aqui mesmo dentro do Sport Center. Mas quando perguntado sobre o Luizito Soares, o Renato praticamente confirmou que há sim uma conversa entre o atacante e a diretoria do Grêmio, desmentindo o que a própria diretoria do Grêmio disse há praticamente 3 dias atrás. As palavras do Renato foram mais ou menos essas. Ele disse que tem muita coisa acontecendo. Diz que o que está acontecendo é entre o Soares e a diretoria do Grêmio e chegou a usar as seguintes expressões: olha, eu estou fazendo de tudo e ajudando para que ele continue e espero que ele continue conosco. Depois vocês vão rodar as sonoras do Renato exatamente, mas vocês vão poder ver que o Renato praticamente confirmou que há sim uma conversa entre o Luizito Soares e a diretoria do Grêmio. Mas o que importa mesmo para o torcedor é que o Grêmio venceu mais uma no campeonato, com goleada para cima do lanterna da competição. Aliás, o Curitiba ainda não venceu nessa competição. Depois da parada foram 2 derrotas justamente para os 2 times de Porto Alegre, para o Inter 1-0 e agora para o Grêmio 5-1. O Grêmio atropelou seu adversário e claro que isso foi muito comemorado pelo seu torcedor, principalmente pelo resultado do Palmeiras, que o Nicolete falava aí, porque o Grêmio passou o Palmeiras na tabela. Vamos ouvir as entrevistas dos jogadores do Grêmio falando na saída aqui da Arena do Grêmio sobre mais essa vitória. E a gente termina esse combo, eu quero que vocês prestem atenção na última resposta do Bitelo. O Bitelo, que é a principal joia hoje do Grêmio, o jogador com mais valor dentro do grupo do Grêmio, até pela idade e pelo futebol, confirmando uma proposta do exterior já para essa janela de transferência. Vamos acompanhar. Muito felizes e nada, vamos jogo a jogo, nós sempre tentamos dar o melhor, quem começa o jogo e quem entra depois, assim que estamos muito felizes e que a torcida comemora. O apoio da nossa torcida tem sido difícil contra a gente aqui, estamos tirando vantagem disso. De vez em quando a gente toma gol, sofre, porque nossa equipe está jogando um bom futebol, está ofensiva. E em nenhum momento a gente se desespera, a gente muda a forma de jogar. Como aconteceu com o São Paulo aqui também, a gente está criando essa maturidade para, até nas adversidades, mostrar força e buscar os resultados. Bruno, fala sobre a segunda colocação na tabela, por favor. Cara, é duro a gente falar a expectativa de fora para dentro, mas internamente a gente sabia da qualidade do nosso trabalho, da qualidade do nosso grupo, especialmente com um treinador vencedor como o professor Renato, é impossível você não ser competitivo. Ele nos passa isso todos os dias, a gente acredita na nossa força e estamos demonstrando com bola. Importante, acho que agora a gente confirma ainda mais que a nossa briga, né, é ali na parte de cima da tabela, no G4. Feliz pelo resultado, agora é uma semana aí para descansar, né, para as 2 partidas contra o Bahia, uma pelo Campeonato Brasileiro, outra pela Copa do Brasil. Então a gente se preparar bem para enfrentar essas 2 partidas lá em Salvador e, se Deus quiser, sair com os resultados positivos de lá. Não, acho que o grupo todo ali, né? O Jeromel vem falar comigo, o Kahneman vem falar comigo, se tiver uma oportunidade também. Se for bom pra mim, tem que sair. Mas como eu falei, né? A cabeça tá aqui, graças a Deus estamos fazendo um belíssimo campeonato e, se Deus quiser, agora é buscar o Botafogo lá. A diretoria confirma sondagens, Bitelo. Sempre tem alguma sondagem, uma consulta, mas proposta nenhuma. Chega alguma coisa pra você? Sondagem tem, né? Parece que chegou uma proposta, mas ainda não conversei com o meu empresário, vou conversar amanhã. Mas vamos ver o que vai acontecer mas estou com a cabeça aqui tranquila e, se Deus quiser, vamos ficar aqui no Grêmio. Proposta da onde? De quem? Não sei, como eu falei, não chegou nada ainda, parece que chegou a do Mônaco, mas como eu disse, não conversei ainda com ele, mas vamos ver. Tá aí o Bitelo, querendo não confirmar, mas confirmando, chegou a proposta do Mônaco, da França, né? Como eu falei, muitas sondagens, a diretoria já admitia isso pelo Bitelo, é o principal jogador de valor no mercado do Grêmio. Tem essa proposta do Mônaco da França, segundo o próprio Bitelo, ele vai conversar
amanhã com o seu empresário para saber exatamente valores, enfim, né? A gente sabe que tem uma janela abrindo e a diretoria confirma, sim, que precisa vender jogadores até para equilibrar as finanças do Grêmio. Bom, o Grêmio agora tem a semana cheia de trabalho, só de treinos. No final de semana viaja para enfrentar o Bahia e aí joga com o Bahia pelo Campeonato Brasileiro no sábado e na terça-feira contra o mesmo Bahia pela Copa do Brasil. E o Grêmio fica na capital baiana para esses dois jogos. Sobre o Luís Soares, ele deixou o campo um pouco mais cedo hoje, por volta de 27, 28 minutos, sentindo sim dores no joelho direito, e a gente teve, depois, mais uma vez eu repito aqui, né, a gente vai rodar aqui no Sport Center, a palavra do Renato, confirmando que há sim uma conversa entre ele e a diretoria. Noite de vitória do Grêmio, de muitos gols, de Grêmio na vice-liderança, mas de muita informação aqui na Arena do Grêmio, viu, Marcela? Pois é, muitas informações mesmo. Veremos o que é que pode acontecer com o Bitelo, se pode sair mesmo nesta janela. Com certeza seria um problema grande para o Renato Portaluppi, porque está jogando muito bem. Berton, um beijo para você. Obrigada, então, pelas informações. Mas o Renato Portaluppi, ele falou mais cedo lá na Arena do Grêmio. Vamos ouvi-lo. Petição. Boa noite a todos. Eu queria, em primeiro lugar, pedir desculpas pela expressão que usei na última coletiva. Eu fui infeliz. Pensei, então estou pedindo desculpas, principalmente para quem se sentiu ofendido. Quanto ao jogo, o jogo é sempre muito difícil, não importa a colocação do adversário. O Campeonato Brasileiro é um campeonato muito perigoso, você ganha 2, 3 jogos, você sobe muito na tabela, você perde 2, 3 jogos, você cai muito na tabela também. Então é importante, a gente vem jogando bem, a gente vem construindo os resultados. Hoje o Grêmio é vice-líder do campeonato. Você colocou bem, muita gente não acreditando, mas o Campeonato Brasileiro é assim mesmo. E hoje nós enfrentamos mais uma equipe retrancada, que está numa situação difícil na tabela. Não começamos bem o jogo, apesar de termos saído na frente do adversário. Cedemos o empate, cedemos alguns espaços no primeiro tempo, onde o adversário se aproveitou, criando algumas oportunidades. No segundo tempo, nós procuramos tirar esses espaços do adversário, fizemos o segundo gol logo no início e logo depois fizemos o terceiro, que deu uma tranquilidade maior para a equipe. Depois nós fomos construindo as situações, fizemos mais 2 gols. E o mais importante de tudo que a gente conquistou, mais uma vitória, fizemos o nosso dever de casa. Volto a repetir, não é porque o Coritiba estava em último lugar na tabela que o jogo ia ser fácil. Dificultou bastante para a gente, mas acho que a consistência de todo o grupo. Você vê que hoje nós mudamos de novo a equipe, mudamos alguns jogadores, colocamos jogadores mais descansados também, já que nós tínhamos jogado na última quinta-feira. E eu sempre falo para eles, para o jogador estar pronto, né? Porque qualquer um deles pode começar a partida. E é por isso que eu tenho feito esse, digamos assim, esse rodízio na equipe. E o mais importante de tudo que está tendo a entrega de todos eles e a gente vem conquistando as vitórias. Renato, queria te perguntar sobre a resposta do grupo. Você, em outro momento, chegou a falar que o Grêmio necessita de reforços, né, para buscar coisas grandes durante o ano. Será que a resposta do grupo pode mudar a opinião do técnico Renato Portaluppi em virtude de hoje uma vice-liderança, jogando bem em casa? Não, minha opinião continua a mesma. Quanto mais opções, mais longe a gente pode chegar. Hoje o Grêmio é o vice-líder do campeonato, e isso não quer dizer que o grupo do Grêmio é o melhor grupo do Brasil. Nós temos um grupo bom, mas quanto mais opções o treinador tiver, mais longe a gente pode chegar, porque não adianta, ninguém vai me tirar da cabeça. Aliás, quem conhece futebol sabe o quanto é importante velocidade. A velocidade no futebol é tudo, e eu teria mais uma opção, entendeu? Muitas vezes a gente rouba a bola do adversário, a gente tem espaço para contra-atacar, e a gente não consegue muitas vezes fazer isso justamente porque a gente não tem a velocidade. E a velocidade é importante, principalmente quando você está na frente do marcador, ou você está jogando fora de casa e o adversário também te dá espaço. É importante essa velocidade. Então, eu volto a repetir, não quero ser sempre com o mesmo discurso, mas eu entendo o problema financeiro do clube. A gente tem conversado bastante, a gente tem trocado ideias. Vamos aguardar aí mais uns dias para ver na abertura da janela o que vai acontecer. Renato, boa noite. No final do Campeonato Gaúcho, antes de começar o Brasileirão, tu disse que em entrevista coletiva que o Grêmio não devia nada para Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro. E no Campeonato Brasileiro, o Grêmio chega hoje à vice-liderança,
Quando jogou contra o Palmeiras, perdeu. Contra o Flamengo, perdeu, mas a gente viu a evolução da equipe e hoje goleou a equipe do Coritiba. Então, ainda acredita que o Grêmio não deve nada para esses outros times e se o Tricolor entra cada vez mais na briga pelo título do Brasileirão. E dar os parabéns também para o árbitro do jogo, João Gobi, que é um árbitro promissor. Não porque nós ganhamos o jogo hoje, mas eu já vinha reparando nele no jogo contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras nós perdemos, de goleada inclusive, e ele foi muito bem. Eu acho que é importante essa renovação no quadro de arbitragem também. Na época, quando eu falei isso, o Grêmio estava muito bem e tanto o Flamengo como o Atlético, o Palmeiras não estava assim tão bem. Isso não quer dizer que eles são muito superiores a gente ou o Grêmio passou a ser superior a eles. Não, o futebol depende muito do que você faz em campo. Eles têm os cofres cheios, o Grêmio não tem. É muito fácil, então, de repente, você analisar um problema numa posição, escolhe 3 jogadores, manda a diretoria ou o presidente buscar um jogador, entendeu? Coisa que não acontece aqui no Grêmio. Mas a gente vai buscando as vitórias, a gente vai brigando com esses clubes aí. Não são só esses grandes aí que tem dinheiro. O Campeonato Brasileiro é muito difícil. O importante é o Grêmio estar lá em segundo lugar. Se o Grêmio é um candidato ao Campeonato Brasileiro, não vamos nos precipitar, não vamos achar que o Grêmio vai ser campeão brasileiro. Não, muita calma, muitos pés no chão, jogo a jogo, degrau a degrau, a gente vai buscando as vitórias, buscando os resultados, tanto no Brasileiro como na Copa do Brasil. Vamos ver até onde o nosso grupo pode chegar. E aí eu volto a repetir, se a gente tiver esses reforços na abertura da janela, nós vamos ficando mais fortes, mais opções, e aí sim a gente pode pensar realmente em coisa grande. Renato, aqui. Bom, se viu mais uma boa atuação do Grêmio, agora com o placar também contribuindo, né? Uma bela goleada. E outra ótima atuação do Luis Soares. Não adianta, a gente não tem como fugir. Ele é um personagem sempre citado, sempre elogiado. Mas também, ao mesmo tempo que a gente vê a boa atuação dele com gols, com assistências, a gente vê ele sempre dobrando os joelhos, levando a mão na perna. Ele sente dor, né? Ele foi notícia na última semana de 2 colegas nossos jornalistas, você conhece os dois, Marcos Souza e Eduardo Gabarto. E até aproveitar esse momento, né? Você é tão sincero, chega aqui com a gente, fala abertamente sobre algumas situações, aproveitar a sua estatura, o torcedor te ouve. O que acontece com o Luis Soares? Ele chega a preocupar você? É uma preocupação para o restante da temporada? Para essa sequência de jogos, 2 competições que o Grêmio está brigando na frente para pensar em título? É um assunto muito delicado. Só as pessoas que estão aqui dentro, no caso o presidente, a diretoria e eu, que a gente sabe o que a gente tem conversado, o que a gente tem trocado ideias. Eu converso bastante com a diretoria, com o presidente, converso bastante com o Soares também. Então, tem certas coisas que a gente procura segurar aqui dentro, entendeu? Porque cada um tem uma opinião lá fora, não estou dizendo, bem pelo contrário, inclusive. Os 2 colegas deram a notícia, entendeu? Não estou condenando eles, pelo contrário, gosto dos 2, são excelentes profissionais, entendeu? Mas tem muita coisa ainda para acontecer. E não sou eu, treinador do Grêmio, que vai começar a falar do assunto, a se expressar. Lá na frente eu até posso falar, mas tem muita coisa acontecendo, sim. Então não vamos crucificar nem o clube e nem os 2 jornalistas, entendeu? Muita coisa ainda vai acontecer. Eu espero que seja um final feliz, eu como treinador, entendeu? Porque a gente precisa dele, entendeu? Ele sim tem dores no joelho também, tem outras coisas acontecendo, mas isso aí já foge de mim. Isso aí é um problema do presidente, com a diretoria, juntamente com o jogador, entendeu? Eu espero que as coisas possam se resolver da melhor maneira possível, entendeu? Para que a gente possa continuar tendo o Soares. Renato, o Grêmio teve uma, digamos assim, uma remontada ali no Grenal, né? Aquela dificuldade que era tanto de montagem de time, mas muito mais a questão física, jogadores voltando, né? E tu falava sobre isso, sobre o ritmo de jogo. Um dos jogadores que chama muito a atenção, que mudou muito, né, a forma física depois que ele voltou a jogar mais seguidamente, foi o Reinaldo. É um dos jogadores mais participativos nos jogos do Grêmio. E a gente tem também o Carbajo melhorando muito depois daquela crise de pumbalgia. Tu acha que essa questão física do Grêmio hoje, em relação aos jogadores que voltaram, podem ter mudado também um pouco da tua cabeça nas formações, porque hoje tu assumiu o Vina como um titular, porque precisava quebrar linhas, né?
ia ter um time fechado à tua frente. Tu acha que isso pode também, de alguma maneira, mudar um pouquinho a tua forma de pensar e dar uma tranquilizada também para que o Grêmio possa buscar os reforços mais pontuais, não tanto na necessidade? Não, mas nós vamos buscar os nossos reforços pontuais, até porque o dinheiro é para aquilo ali. Não adianta você pensar em outras posições. Eu estou muito satisfeito com o meu grupo. Mas o que eu falo, preciso daquela velocidade para ter mais opções, entendeu? Para a gente reforçar nesse sentido aí. Muita gente falou lá atrás que a preparação física do Grêmio, o Heverson é um excelente preparador físico. A nossa preparação física ela é muito boa. Não é porque nós estamos ganhando jogos, nós estamos correndo. Aí eu falo, mudou o quê então? Nós tivemos há 10 dias atrás uma parada, entendeu? Mas antes o time já vinha correndo bem. Só que nós tínhamos muitos jogadores que estavam saindo do departamento médico e não estavam com aquele ritmo de jogo necessário, entendeu? De 100%. E aí eles foram readquirindo aquele ritmo. A gente foi tirando alguns jogadores do departamento médico, ainda temos alguns lá que a gente pretende tirar nos próximos dias, entendeu? Para o nosso grupo ficar ainda mais forte, entendeu? Então eu não tenho me queixado, nunca me queixei da parte física. É por isso que eu estou com uma certa tranquilidade para poder mexer em algumas posições de uma partida para o outro, que eu confio em todos eles. Eles estão no estágio que qualquer um que jogar, eu tenho certeza que vai dar conta do recado. Procurei reinventar e reinventei o Grêmio, sim, a partir do Grenal. Nós mudamos a nossa maneira de jogar. Às vezes a gente joga daquela maneira, às vezes a gente joga de uma outra maneira, no caso com 3 zagueiros, às vezes com 2 zagueiros. O importante é a resposta que o grupo tem dado dentro do campo, que tem sido positiva. Boa tarde, Renato, aqui. Primeiramente, te elogiar, né, pela campanha do Grêmio, e a minha pergunta em relação ao Bitelo, que vem sendo um dos destaques, né, no ano e novamente jogou muito bem hoje. Apesar disso, o Bitelo vem sendo sondado para deixar o Grêmio, né, e aparece como uma potencial venda do clube. Por isso eu te pergunto se tu pretende fazer algum movimento junto à direção do Grêmio para pedir a permanência do Bitelo, pelo menos até o final do ano, caso apareça alguma proposta. Obrigado. Fica inviável um jogador do Grêmio. É lógico que nós não vamos entregar, não estou falando só do Bitelo. O clube não vai entregar qualquer jogador a preço a qualquer preço. Mas fica difícil numa situação que o clube vive. Muitas vezes chega uma proposta muito boa para o clube e para o próprio jogador, entendeu? Negar uma proposta. Mas até então não chegou ainda, e também nem é problema meu, é problema do clube. Numa situação dessa não adianta. Eu falo, infelizmente, grita mais alto quem tem dinheiro. Quem tem direito é a Europa. E principalmente a situação que o Grêmio vive, né? O Grêmio está vivendo essa situação financeira, infelizmente, entendeu? Nós já baixamos a folha de pagamento, a gente pretende baixar mais um pouquinho. Então, para você ver a nossa situação. Mas o importante é que o próprio presidente Guerra, a diretoria, eles, digamos assim, reinventaram também o Grêmio, fora das 4 linhas, porque não é fácil o Grêmio vindo de uma segunda divisão e ter conquistado. Não é que nós conquistamos alguma coisa nesse ano, mas conquistamos, sim, em termos de... Ganhamos o campeonato estadual, ganhamos 2 vezes do nosso maior rival. Hoje o Grêmio é vice-campeão, tá em segundo lugar na tabela do Brasileiro, em pouco tempo. Então, o Grêmio está sendo reconstruído, digamos assim, tanto dentro do campo como fora do campo. Então, essa paciência também que o torcedor vem tendo, e está de parabéns, tem ajudado o clube, os sócios têm ajudado. Mas, no momento que chega uma proposta, que já também não é problema meu, já é problema do presidente com a diretoria, ela é estudada e se o dinheiro gritar mais alto, pode ter certeza que aqui não é um Palmeiras, aqui não é um Atlético, não é um Flamengo que tem os cofres cheios, entendeu? É uma oferta para ser analisada, mas volto a repetir, já é problema do presidente com a diretoria. Renato, parabéns pela vitória. Muito bem, tá aí Renato Portaluppi, sua entrevista coletiva depois da vitória incontestável em cima do Coritiba, vitória muito importante. Aliás, a fase do Grêmio é muito boa, vice-líder do Campeonato Brasileiro, tem 7 pontos de diferença para o Botafogo, é verdade, ainda assim vem fazendo um campeonato que até agora ninguém estava esperando que estivesse tão acima, tão no topo do Campeonato Brasileiro, e é isso que a gente está vendo. E um ponto muito importante que eu achei muito legal do Renato Portaluppi ter falado é sobre o Luizito Soares. A gente já vai falar sobre essa fase e sobre todo o futebol que o Grêmio tem apresentado, mas na última partida, no jogo contra o América, o Paulo Calef, ele disse que era uma viagem de todo mundo essa história de aposentadoria do Luizito Soares. E o Renato Portaluppi, sendo muito sincero, falou, olha, tem sim essa história, ele sente sim dores no joelho, é algo que se conversa sobre, tem outras histórias também que ele não chegou a falar o que é e a gente também não sabe.
Agora, sim, isso é falar a verdade, isso é falar o que é que está acontecendo. Porque é quase impossível vários jornalistas com várias fontes ter a mesma informação e é algo que ninguém se fala na diretoria do Grêmio. Aí não. Aí mentir é feio. Aí mentir não dá pra gente aqui como jornalista, que falamos a verdade e que estamos aqui trabalhando todos os dias para isso, chegar e aceitar que um diretor fale lá, não tem essa história de Luizito Soares, de problema do Luizito Soares. Não. Né? Vamos falar todo mundo a verdade, vamos seguir falando a verdade. E tem história, e é claro que a gente quer que o Luizito Soares jogue aqui no futebol brasileiro, porque ajuda o nosso futebol, que ele continue por aqui, porque é muito importante para o Grêmio, e que a gente torce por isso. Ali a questão é que é uma história que, assim, é só você olhar pro jogo. O Soares, em vários momentos, põe a mão... Ele manca, ele segura. E não é do Grêmio, não. Isso vem já de Atlético de Madrid... Já é um problema que tem caminhado com ele na carreira, entendeu? Realmente não precisava você falar, não existe isso, é completamente mentira. Eu acho que a fala do Renato é muito melhor. A gente tá... Resumindo o que o Renato disse, realmente tem alguma coisa, a gente tá discutindo isso com o próprio jogador, tá conversando, e assim... A gente teve até com o Prasna durante o Sport Center da semana e foi bem legal o discurso dele com relação a isso. E até legal que a gente tinha o Zé também que jogou. E, obviamente, que jogador profissional de alto rendimento joga, acho, quase toda a carreira com dor. E depois continua com dor. Exatamente. É que para de jogar. Ele falou isso, experiência própria. Isso é muito claro. Quem está no meio do futebol sabe disso. Estou falando do Zé e estou falando dos nossos outros companheiros. Cada um tem alguma coisa. Só que o Praz explicou que existem dores que você aguenta e existem dores que você não aguenta e existe a dor que ele falou que começa a te tirar o prazer. O prazer de treinar, o prazer de estar ali no dia a dia e tal. Então, é uma coisa muito pessoal. Ele fala ali, tem mais coisa, não sei o que. A gente espera que não seja o Messi, né? Que muita gente tem brincado, tem muito meme sobre isso que o Messi tá ligando pra ele. Não acho que é o caso, acho que o Soares não tem esse perfil, me surpreenderia. Por onde ele passou, sempre foi um cara que cumpriu o contrato e tal. Agora, quem sou eu na fila do pão pra mim falar que o cara tem que continuar ou não? É ele que tá sentindo a dor. O joelho dele. É um negócio muito Renato, pessoal. quando você fala em prótese no joelho, peraí. Não. O Zé não tem prótese, deixa eu ver. Não. Você tá no limite Zé, do que é, Você parou de jogar há quantos anos? Eu parei em 2009. Mas com que idade? Com 32. 32. Quando foi que... Você parou... Zé, você parou muito cedo. Quando que você percebeu que já estava dando uma esticada a mais? 29. Você entendeu? Isso aqui é o Zé. Quando eu queria parar de jogar quando eu saí do Santos em 2005. A minha esposa que falou, não, você é muito novo para parar, porque você vai parar com 29 anos. Eu falei, eu não tô aguentando mais. Entendeu? E outros podem até estender, mas é de cada um. O Soares está com 36 anos. Então ele pode ter um problema. Visivelmente, ele está naquela fase de dar uma esticada para aproveitar os últimos momentos que aparecem boas propostas. Tentar jogar por prazer, né? É difícil, hein, Zé? Tentar. Difícil. Agora, tem um detalhe que é muito importante. Messi e Soares, eles não são companheiros, eles são amigos. Aquele amigo que você passa o Natal na casa dele. Você vai viajar com ele. Então, eles têm uma relação dentro de campo, naquilo que a gente... Você, quando fala em superioridade numérica, mas são vários tipos. Eles têm uma que é rara no futebol, que é a sócio-afetiva, de gente que se gosta. E as esposas são as famílias, são amigas, né? As famílias. Pode ser uma verdade também. Eu vou tentar explicar assim. No futebol, raras são as amizades verdadeiras. Raras são as amizades que você leva pro resto da vida. São raras, você pode contar nos dedos. Mas quando você encontra esse parceiro que as esposas também, que você tem os mesmos valores e princípios, isso é uma amizade pro resto da vida. E joga junto, então? Joga... Aí eu não sei. Aí já... Não, tô falando joga junto, de ser seu companheiro dentro de campo. Sim. Não, isso... E você quer levar o cara pra jogar do seu lado? Onde você quiser, lógico, pronto, vai pra qualquer lugar, né? Pô, isso é David Beckham, um projeto em Miami. Tem o Busquets que tá lá. Agora tem o Messi. O Soares. Fala, Soares, como é que tá no Brasil? Ele fala, aqui é jogo todo dia. E aqui em Miami? Não, amanhã nós vamos estar... Um jogo a cada 15. Agora, tem a questão física, que vai ser aqui, vai ser problema aqui, vai ser problema lá. Lugar. Mas tem isso também do calendário. Uma coisa é você jogar terça, quarta e sábado, ou quarta e domingo. Outra coisa é cada 15 dias, né? Imagina se tivesse bom o joelho, porque ele comeu a bola no meio da semana. Não, ele faz a diferença. Não precisa nem de joelho. Sabe que com prótese ele vai?
Capaz de fazer bem. De jogar também, né? Vixe, Maria, não, tá é complicado maluco. se treinar com dor, jogar com dor. Oh. O problema de tudo isso não é agora joga, beleza. Quando o corpo esfria, amanhã, aí... Ai, meu Deus. Não, mas assim, as informações essa, assim, que ele passa o dia seguinte, que ele não consegue treinar, que ele fica muitas vezes o dia inteiro sem caminhar. E o problema, Marcela, não é só a lesão, é aquilo que a lesão te proporciona ou que pode te dar problema no corpo. Sim. Né? Porque, assim, os jogadores, eles estávamos, eu vou falar nós, vai. Claro. Nós estávamos acostumados a tomar, por exemplo, que você tem uma dor uma inflamaçãozinha. Então, você vai tomar 100 gramas de, sei lá, analgésico, anti-inflamatório. Para o jogador, 100 gramas não faz nada. 100 miligramas, né? De cavalo. 300, inflamatório de cavalo. 350, Você já me falou, você teve que parar de tomar. Então, eu tenho problemas do rim. Então, por exemplo, eu tenho fratura de vértebra. Se eu ficar com muitas dores, eu tenho que levar até ficar travado. Aí quando eu fico travado, que eu não posso, aí minha esposa vai lá, me dá uma Diprospan, que é a injeção, que é a única que me libera de dor. Por isso que ele casou com uma médica. Sim, não teria justamente. E aí a corticoide é um anti-inflamatório muito pesado, claro. Libera dor, porque eu não posso ficar tomando muito. Por que eu tenho problema no rim? Além de eu ter começado muito cedo a tomar anti-inflamatório, relaxante muscular, antes não tinha esse controle que se tem hoje, preventivo, não tinha nada. Né? Eu tive um problema de pubalgia que eu tinha que tomar anti-inflamatório de manhã injetável, não é comprimido, injetável de manhã, relaxante muscular injetável de manhã, ia para casa, almoçava, voltava, tomava anti-inflamatório injetável, tudo injetável, e à noite eu tinha que tomar um negocinho para dormir por causa das dores. Sim, e isso não era dia nem de jogo, isso era dia de treino. Eu fazia isso de segunda a sexta. Entendi. Né? Aí, segunda a quinta, na sexta-feira eu fazia o tratamento e saía para treinar bola parada, para posicionamento e tal, e jogava 45 minutos. Isso que o povo não entende, assim, quando você pega... Isso foi um ano e meio. Um ano e meio? Um ano e meio, assim. Eu vou falar para vocês o dia que eu parei de jogar, resolvi parar de jogar. Estava fazendo pré-temporada em Verona, né, com o time da Áustria, e eu sinto minha perna latejar, a panturrilha, meu tornozelo eu tiro a meia, preto, inchado e preto. Tirei a foto, mandei para minha esposa falou, vai no médico, porque é perigoso, você tem histórico de trombose por causa do seu pai e tal. Quando eu fui no médico, as artérias estavam boas e tal, o médico falou, o que você faz de profissão? Eu falei, sou jogador de futebol. Você toma anti-inflamatório? Toma algum remédio? De balde. Tomo. Anti-inflamatório, assim, ele falou, deixa eu ver os teus rins. Nossa. Eu fui ver os rins, eu tinha os 2 rins inchados já estavam dilatados, com 5 pedras. 3 no lado direito e 2 no lado esquerdo. Aí eu falei, aí eu fiquei quase 15 dias tomando remédio, água, sem treinar, sem fazer nada, para poder expelir as pedras. Sim. E aí eu falei, não, agora eu tenho que tirar o pé do acelerador, porque eu tenho que ter uma qualidade de vida daqui para frente. Foi quando você se aposentou? Aí 6 meses depois eu parei de jogar.